Olá, começa agora o Câmara Notícia e na edição de hoje. Após reunião entre vereadores, GM e secretário, projeto sobre a Guarda Municipal é arquivado. E vereadores de Franca visitam a Câmara Municipal de Campinas. E parlamentar chama a atenção dos pais quanto à exploração sexual de crianças. Tudo isso agora no Câmara Notícia. Vereadores de Franca vieram até a Câmara de Campinas para saber mais sobre o processo de cassação do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos. O executivo daquela cidade está sendo investigado por 3 crimes. Veja mais na reportagem de Ana Brasil. Situada ao norte do estado de São Paulo, a 300 quilômetros de distância de Campinas, Franca tem o médico veterinário Alexandre Augusto Ferreira, do PSDB, exercendo seu primeiro mandato como prefeito e enfrentando acusações de 3 munícipes. Em busca de informações sobre o processo de cassação do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos e do seu ex-vice, Demétrio Vilagra, uma comitiva da Câmara de Franca procurou na manhã da segunda-feira, 23 de maio, o presidente do Legislativo Campineiro, vereador Rafa Zimbaldi, que presidiu as 2 comissões processantes em 2011. A Câmara de Campinas entrou para a história da nossa cidade e também para a história do Brasil por proceder um processo de cassação que inclusive por várias vezes, por várias tentativas do ex-prefeito tentou obstruir isso na justiça, não conseguiu. Nós seguimos totalmente o decreto e a Constituição e conseguimos aí ter a aprovação e a cassação do ex-prefeito. E para a gente é gratificante ter a Câmara Municipal de Campinas como referência, não só pela cidade de Franca, mas por várias cidades que nos procuraram já para que acompanhasse um pouquinho desse processo, pedindo cópia do processo de cassação do ex-prefeito e do ex-vice-prefeito. O relator, vereador Márcio do Flórida, do PDT, contou que antes de escolher Campinas, foi feita uma pesquisa na internet sobre câmaras com experiência em comissões processantes. Nós vimos várias cidades, mas nós vimos também que muitas cidades a Câmara fez a sua comissão processante, chegou a afastar o prefeito, mas por decisões judiciais, aquele trabalho feito pela Câmara, ou pela comissão processante, foi anulado. Aqui em Campinas nós vimos que não. Foi um trabalho bem feito, um processo bem feito e que culminou no afastamento do prefeito Dr. Hélio, né? De acordo com Márcio do Flórida, a acusação de que é alvo o prefeito de Franca se baseia em 3 pontos. A omissão do prefeito quando o Instituto ICV, que é o Instituto Ciências da Vida, que cuidava do atendimento no pronto-socorro, levou para trabalhar lá em Franca 9 médicos falsos, 9 falsos médicos. E a prefeitura se omitiu no processo de fiscalização. Temos também o crime de improbidade administrativa, pois o prefeito ele reeditou uma contratação emergencial por 5 vezes. E houve também, por parte da prefeitura, a obstrução aos trabalhos da SEI. Ou seja, o prefeito, quando é inquirido a fornecer documentos à SEI, mentiu dizendo que não tinha esses documentos. Sobre o cronograma dos trabalhos da comissão processante instalada na Câmara de Franca há cerca de 1 mês, o vereador Cordeiro fala que o momento é de espera por decisões judiciais. Temos que esperar que a justiça agora venha a fazer a comunicação ao prefeito, né, que ele foi derrubado a nossa comissão processante, o juízo já deu como novamente reintegrar a nossa comissão. A partir da comunicação, que ele tem 5 dias para nos responder, que ele vai responder todo o relatório que nós colocamos com ele. Assim que chegar para nós, com certeza dentro dos 10 dias estaremos fazendo essas oitivas. E nessas oitivas que a gente vai ter depois, os 3 da comissão, sentarmos para fazer um relatório. Aí fazemos um desfecho real dessa comissão processante. Garantir o amplo direito de defesa é, na opinião do presidente Rafa Zimbaldi, fundamental nos trabalhos de uma comissão processante. Nunca fazer um julgamento antecipado do prefeito, e sim garantindo o amplo direito de defesa, tendo uma posição neutra da comissão processante, que é o mais importante, e aí depois ao final, junto da acusação e a defesa, fazendo uma análise, e aí depois a comissão dá o seu parecer, mas sempre garantir o amplo direito de defesa. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual.
E o vereador Aurélio Cláudio, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, falou sobre a importância de estarmos atentos à segurança dos nossos filhos. Dia de lembrar um combate que deve ser cotidiano. Assim, podemos definir o 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em Campinas, as ações do Executivo seguem, como aponta o vereador Aurélio Cláudio. O prefeito Jonas Donizete tem feito uma campanha muito importante no sentido de tirar as crianças da rua. Já é uma maneira de a gente proibir, inibir, que crianças sejam molestadas sexualmente, mas infelizmente ainda precisamos fazer muito. Eu, como presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, estou fazendo várias propostas, várias campanhas no sentido da gente inibir esse crime brutal que nós cometemos para um ser humano. Aurélio chama atenção também para que a população denuncie qualquer suspeita desse tipo de crime. A criança que está exposta na rua facilita aí um tipo de criminalidade contra elas, Eu acho que qualquer pessoa, qualquer cidadão que sentir que está na iminência de acontecer um crime dessa natureza, diz que número 100, que será encaminhado para as autoridades policiais, para que eles tomem uma providência, para que eles possam acabar com essa possibilidade de um novo crime estar acontecendo. E a terça-feira deve ser gelada em Campinas, segundo informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O dia deve ser de sol entre nuvens com possibilidade baixa de chuvas. A mínima deve ser de 7 graus e a máxima de 18. E o vereador Pedro Tourinho se reúne com autoridades e ativistas no que diz respeito à mobilidade urbana em seminário no Plenarinho. Em seminário realizado no Legislativo Campineiro, através do mandato do vereador Pedro Tourinho, diversas autoridades e ativistas ligados à mobilidade urbana se encontraram para discutir os rumos da mobilidade na cidade, já que está previsto para este segundo semestre que a Prefeitura Municipal envie um projeto de lei sobre o tema para a Câmara. Debater mobilidade urbana é debater a maneira como a gente quer que a cidade funcione, como a cidade seja no futuro. Pensar em mobilidade urbana é pensar no direito das pessoas ao lazer, a ir e vir, ao trabalho adequado, é pensar de fato uma perspectiva de cidade que seja uma cidade em que as pessoas possam viver bem. Esse plano é um plano importantíssimo que está sendo discutido só ali, entre 4 paredes, na Secretaria de Transportes, com quem eles escolhem provavelmente setores do mercado, uma firma que eles contrataram e tal. A sociedade civil quer participar desse debate. A gente gostaria, a gente faz esse debate aqui na expectativa de inclusive provocar uma resposta desses agentes públicos para que eles tragam isso a público. De acordo com Rosimar Gonçalves, pesquisadora de mobilidade urbana, a melhor utilização do espaço público é de forma coletiva. Os usuários, isso que é importante, que eu acho legal, é assim, quais os usuários que conflitam nesse espaço. Então, assim, não é só carro, não é só o preço do ônibus, é também e principalmente, mas são pessoas. As pessoas se locomovem, são pessoas que têm a necessidade especial ou não, ela é criança, ela é a mais idosa, é o ser ativo, que eles falam o jovem. Tem ali os veículos de 2 rodas, onde a bicicleta está inserida, ou outros que agora, a Europa já tem há algum tempo, a gente está importando. E como eles concorrem, e aí eu pus por ordem de fragilidade. Depois um grupo ali são os prestadores de serviço, que eu dou um grande destaque ao transporte escolar, que para mim é prioridade. Segundo dados do Denatran, a frota de veículos particulares individuais aumentou de 2008 para 2015 em pouco mais de 35%, dando um salto de 432 mil para mais de 580 mil veículos. Camilo Coelho, que é geógrafo e técnico em mobilidade de Campinas, destaca que o deslocamento das pessoas para as áreas centrais e outras de maior concentração de atividades não é pensada de forma sustentável. As pessoas, pela configuração do território, da ocupação do território de Campinas, elas são obrigadas ou são forçadas a se deslocar para poder acessar o trabalho, acessar a escola, acessar a cultura, etc, etc. E essa mobilidade toda tem
o seu impacto, suas externalidades, ou seja, pessoas se deslocando impactam o sistema viário, oneram o sistema de transporte público, geram custos, etc, etc. Por isso a interface é tão importante entre planejamento urbano e planejamento de mobilidade, pois se a cidade não é pensada de uma forma sustentável, a mobilidade também não vai ser. Uma modalidade de transporte que vem crescendo é o uso de bicicleta para se locomover. Para o cicloativista Glauco Azevedo, é necessário pensar na bicicleta como meio de transporte também, não só como forma de lazer e se mobilizar para que as ciclofaixas da cidade atendam esta necessidade. Então, se a gente ficar cobrando os caras para fazer aquilo que eles prometeram para a gente, eles têm que fazer sim. Então, o que nós temos que fazer é mobilização, é consciência. Esse é o discurso político. E o que mais que nós temos que fazer? A gente tem que estar próximo desse pessoal que estuda e que propõe. Concordo plenamente com você. Eu acho que o poder público a gente precisa pressionar, participar e interagir e ajudar. Mas desde que haja um jogo limpo, né? E quando não há jogo limpo, a gente precisa realmente mudar de estratégia. Eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem. Tourinho revela ainda os próximos passos do seu mandato para garantir respostas da Prefeitura sobre o projeto do Executivo que trata da mobilidade urbana do município. A gente vai trabalhar com requerimentos, vamos fazer documentos e vamos principalmente mobilizar a sociedade civil para que ela saiba que a vida dela está sendo decidida entre quatro paredes por burocratas que não gostam de discutir com o povo e obriguem esses burocratas a saírem dos seus espaços de conforto e virem fazer a sua função, que é construir democraticamente as políticas públicas. E a seguir, o Executivo retira projeto que alterava a Corregedoria da Guarda Municipal. E na tribuna da Câmara de Campinas, o vereador Arthur Orsi reforça a importância do arquivamento da alteração da lei que criou a Corregedoria da Guarda Municipal e dispunha sobre o procedimento administrativo disciplinar no âmbito da instituição. Após a retirada do PL de pauta, a presidência já havia definido que ele só voltaria a ser apreciado em plenário após serem realizadas reuniões e debates que abordem e esclareçam uma série de questões levantadas pela GM e também o fato de que, em agosto desse ano, passará a valer a lei federal que determina especificações sobre o cargo de corregedor que deverão ser contempladas pela lei municipal. Contudo, em um encontro realizado na presidência, houve um entendimento consensual com o secretário de Segurança, Luiz Augusto Baggio, que do modo como estava, era melhor que o PL não fosse mais apresentado e sim arquivado. O vereador Arthur Orsi foi um dos mais críticos ao projeto, que, segundo ele, suprimia dispositivos e prejudicava alguns direitos dos guardas municipais. Estabelecendo prazo maior de prescrição, a necessidade de não haver advogados desde a notificação e da revelia, enfim. Eu acho que o Executivo, após a pressão feita pela categoria aqui nessa casa, e por isso eu parabenizo os guardas municipais que se mobilizaram e se uniram em torno da defesa dos seus direitos. Foi muito importante que a oposição cumpriu o seu papel, nós verificamos aquilo quando o projeto de lei estava na primeira discussão quanto à legalidade, vereador Vermelho, e colocamos literalmente a boca no trombone. A Guarda Municipal de Campinas tem atualmente 748 agentes que, além da segurança, são usados na fiscalização de trânsito e do uso do solo e em programas como a Lei do Pancadão e o Guarda Amigo da Mulher, que oferece proteção a mulheres ameaçadas. O vereador Luiz Rossini utilizou a tribuna para falar sobre as reuniões da Conferência das Cidades que vêm sendo realizadas em Campinas. Nós tivemos a palestra do arquiteto Alan Cury e também do professor urbanista, arquiteto da Unicamp, professor Anderson Nakano, que de uma forma muito clara colocaram a importância das discussões, das conferências como essa, para buscar elementos que possam embasar a estruturação, a elaboração do plano diretor do município, que, aliás, este ano, o município de Campinas deve
apresentar um novo plano de desenvolvimento, um plano diretor. E a Conferência da Cidade, dividindo essa complexa tarefa de pensar o planejamento urbano, planejamento, desenvolvimento da cidade, ela setoriza, ela segmenta e dá foco a vários aspectos que devem ser considerados ao se pensar Campinas do amanhã. Um deles, com esse mote, qual é a função social da cidade? Qual é o papel social, a função social da propriedade? E ao nos debruçarmos sobre isso, a gente percebe que nós temos muitos desafios a vencer. E o vereador Luiz Henrique Cirilo falou do projeto de lei em tramitação na Câmara que obriga a Prefeitura a dar publicidade do destino das verbas enviadas dos governos estadual e federal para Campinas. Mais informações com Michel Amorim. Na última semana, o vereador Luiz Henrique Cirilo comentou o projeto de lei, de autoria do vereador Campos Filho, sobre a divulgação do destino de verbas enviadas por outros governos e que a participação da Câmara deve ser efetiva. Chegou o momento do futuro prefeito de Campinas assumir compromisso com essa casa no sentido de disponibilizar uma cota à parte do orçamento para que os vereadores também possam fazer e apresentar suas emendas direcionadas à sua região, direcionadas a um segmento social que entenda pertinente. Segundo o vereador, a divulgação da destinação de verbas no âmbito federal, estadual e municipal ainda é tímida. Em pleno século XXI, nós ainda pecamos. Nós, na qualidade de homens públicos, de fornecer à população elementos para que haja o devido controle das verbas que são direcionadas para a nossa cidade. Cirilo defende a participação da Câmara no orçamento público municipal. Chegou o momento, professor Alberto, dos vereadores poder participar do orçamento da cidade, não só na aprovação da lei da verba orçamentária, mas também para contribuir com o direcionamento dessa verba. E deu argumentos de como e por que a Câmara ajudaria no orçamento municipal. Nós podemos contribuir e direcionar para onde essas verbas podem ser realmente utilizadas. Por quê? Porque nós estamos na rua. Porque nós recebemos em nossos gabinetes inúmeras entidades, inúmeras situações onde nós tomamos conhecimento da real demanda da cidade. O Câmara Notícia de hoje fica por aqui, a gente se vê na próxima. Até a próxima.